Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos começar aqui. Nós já começamos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e então, dando continuidade, o capítulo 10 fala bem-aventurados os misericordiosos. Então, é o capítulo que vai tratar do perdão, né? Aqui nesse capítulo, hoje a gente vai ver o item que os espíritos nos ensinam a respeito de nos reconciliarmos com os adversários. Então, a gente vai fazer a leitura evangélica, a explicação à luz da doutrina espírita, e vamos trazer aqui alguns conselhos bem pontuais, né? E perfeitos mesmo, né, na vida prática, que o Espírito Emmanuel nos dá através da psicografia do Chico Xavier num pequeno livrinho aqui chamado Calma. Na verdade, o livro inteiro ele serve para nos auxiliar, né, com pequenos conselhos, não só nessa lição de reconciliação com os adversários, mas em várias outras situações do Evangelho, né? Vários ensinamentos do Evangelho que nos pede uma mudança de comportamento em relação às pessoas com quem nós, as pessoas que estão a caminho conosco, né? Que estão com quem a gente se relaciona. Então, é um livro que nos dá vários conselhos que vai nos ajudar a conseguir atingir, aprender, né, a praticar várias e várias lições do Evangelho, não só essa da reconciliação com os adversários. Então, vamos aqui à leitura, né? Então, no Evangelho de Mateus, assim está registrado: conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, assim está em Mateus, né? E a explicação que Kardec vai nos trazer aqui. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material, né? Então, quando a gente perdoa, a gente vai ter dois efeitos, né? Um efeito moral e um efeito material. Um efeito moral, porque quando a gente tem a grandeza, né? Quando a gente consegue deixar o nosso orgulho de lado, a gente abandona, a gente se despoja do nosso orgulho e perdoa, porque sabemos que é o certo a fazer e sabemos que vamos experimentar uma alegria muito grande fazendo isso. Quando a gente se permite fazer isso, nós ascendemos moralmente, né? Então tem um ganho aí. E ele vai dizer também que além desse ganho moral, também tem um ganho material. E aí ele vai explicar, olha, a morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Então, tem até não sei se é nessa parte que, é aqui mesmo, eu não vou nem falar, eu vou ler. Que é aquele ditado do morto cão acaba a raiva, né? Que é um ditado falso, quer ver? Olha. Então, a morte não vai nos livrar dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda não são objeto do seu aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio morto o cão acaba a raiva. Não é verdade, né? Os sentimentos se conservam depois da morte. Então, o corpo material se extingue, mas o sentimento permanece. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo
e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, são as obsessões, né? Porque o espírito que não tem o corpo, ele tem uma liberdade maior do que nós que estamos encarnados. Então, ele usa dessa liberdade maior que ele tem para nos atormentar, para querer exercer o seu desejo de vingança ali, né? E em nós, pela nossa dificuldade, porque na verdade nós somos iguais a ele. Se nós somos vítimas de obsessão, significa que a nossa condição vibratória é semelhante à do nosso obsessor. Porque se a nossa condição vibratória fosse superior à dele, a desse espírito obsessor, se nós fôssemos diferentes dele, melhores espiritualmente que eles poderiam tentar ali em vão, né, nos atingir, não iam conseguir, não iam ter acesso. Se conseguem é porque, na verdade, nós somos iguais a eles. A única diferença é que eles estão com o corpo e nós estamos sem. Né? Então, se a gente não rompe esse ciclo, o que acontece? Quando a gente desencarna e esse espírito reencarna, a probabilidade é que só se inverte nos papéis. A gente já passa a ser o obsessor dele que está encarnado. Então, veja como somos iguais, né? Somos iguais. Né? Então, sempre tem que se despojar do orgulho, né, de achar que é mais, porque não somos mais, somos iguais. Né? Não somos mais e nem melhores, somos iguais. A partir do momento que a gente se despoja do orgulho e quebra e rompe esse ciclo, né? Aí sim nós vamos estar dando um passo além, e aí sim talvez a gente vai conseguir romper esse ciclo aí dessas obsessões. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo aqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta, né? Então, como provavelmente, porque se não for ali um motivo, de inveja, porque a gente sabe que tem aquelas obsessões que não tem ali uma causa, né? São inveja, né? Espíritos que têm inveja da felicidade, enfim, inveja de qualquer, né? De qualquer coisa que eles julguem que seja melhor ali em relação ao outro, sente aquele inveja, aquele despeito. A gente vê pessoas encarnadas assim, tem pessoas que gratuitamente se incomodam com o bem que atinge o outro, sem nenhum motivo, né? Então, assim como tem espíritos também. Então, se o motivo não é esse, né, de espíritos revoltados por serem revoltados, contrários ao bem por eles mesmo, que aí sai perseguindo qualquer um aí que passe, que cruze pela frente, né, que possa dar acesso aí a eles, a dar vazão a esse sentimento de inferioridade que eles ainda têm, se o motivo não for esse, só pode ser uma vingança anterior, ou seja, só pode ser pelo fato de nós termos aprontado, né, e com certeza muitas vezes nós aprontamos e muito em encarnações passadas, e esses espíritos que vêm com sede de vingança, eles querem fazer a justiça da forma como eles entendem, né? Então, em um ou no outro caso, o encarnado, né, a vítima, no caso, né, vai ser uma vítima porque está sendo subjugado ali, né? Enfim, está sofrendo as consequências ali dos seus atos. Então, num ou no outro caso, sempre a gente dá abertura pela nossa vibração, né? Continuando aqui a leitura. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Desta maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo
um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, né? Então, assim, o que é ficar com a boa causa? Se ainda a gente não consegue reverter aquela inimizade em amizade, muitas vezes a gente consegue sim, se a gente se empenhar, a gente consegue. Se não conseguir reverter, pelo menos você não vai dar motivo para o outro querer alimentar aquele sentimento que ele tem contra nós. Não vai ter motivo, porque a gente não tem um procedimento que alimente isso, né? Então, por isso que fala ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias da vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então, veja, né? Conserta-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. O que é estar a caminho com ele? A leitura aqui ao longo, né? A gente já percebeu. Estar a caminho é estar encarnado junto, é nesse momento da nossa existência. Então, evitar criarmos discórdias, evitar fazer inimizades e naquelas situações difíceis e desafiadoras de pessoas que são postas no nosso caminho e não por acaso, a gente saber fazer a nossa parte para romper aquele ciclo. Porque senão, o que acontece? Vai ficar esse ciclo de obsessões até que a gente tenha oportunidade novamente, sabe-se lá quanto tempo depois, para poder novamente estar a caminho de novo, reencarnar tudo de novo. Foi um trabalhão muito grande da espiritualidade, né, para poder nos colocar onde estamos, né? E nós estamos no lugar que estamos porque precisamos estar com aquelas pessoas para nos reconciliar. Então, pensando nisso, qual é o primeiro lugar que o espírito aparece ali, né? Qual o primeiro núcleo ali que recebe o espírito? É a família. Então, o que a razão vai nos apontar? Que ali naquele grupo da família, muito provavelmente, com certeza, eu diria, né? Vai ter sim aqueles que vão, os amigos, né, que são o nosso reconforto, aqueles simpáticos que vão nos dar força e fazer com que a gente goste de estar na família, que nos dê aqueles momentos de prazer para contrabalancear, né, aqueles outros tantos que vão estar também ali em família, com certeza, que são adversários do passado. Que não importa saber quem ofendeu quem, né? Porque às vezes, como somos espíritos eternos, às vezes isso já se confundiu tanto, porque ora um ofendeu, ora o outro ofendeu, ora que chega a gente nem sabe mais quem é vítima e quem não é, né? E também não importa isso daí. Mas com certeza, de novo, estamos tendo a oportunidade de encarnar junto com eles, estar a caminho com eles, num primeiro momento, com certeza, na família. E aí, à medida que o espírito vai crescendo e vai tendo que sair, vai ganhando o mundo, né? Vai para a escola, depois vai trabalhar, aí tem os vizinhos, vai para a casa espírita, vai para a igreja, começa a se relacionar na sociedade. Esses outros adversários, de alguma forma, vão se aproximando também. Mas os primeiros, com certeza, vão estar lá, ali na família. Porque a família é para sempre, é até a gente desencarnar, né? Então, certamente aqueles com quem a gente tem maior urgência de reconciliação estarão a caminho conosco, é mais próximo mesmo, é na família. Então, é com base nisso daí que eu trago essa leitura desse livro, um livrinho pequeno, fininho, maravilhoso, cheio de conselhos, né, que Emmanuel nos dá nessa nossa convivência. Com quem? Com o próximo. Quem é o próximo? O próximo pode ser o mais próximo, que é o da família, e os outros que vão se achegando ao longo da nossa vida, as pessoas que vão cruzar o nosso caminho, né? Mas pegando por esse ponto que o mais próximo são os de casa, eu vou trazer aqui, ó, a leitura
chamada rusgas, não é rugas, rugas é o que a gente tem no rosto, rusgas domésticas, né? Então aqui tem vários pequenos, são livros de pequenas mensagens, sabe? Tipo de Sinal Verde lá do André Luiz. Então esse daqui, olha, são pequenos conselhos para a gente refletir como que a gente deveria estar fazendo para nos reconciliar, para nos ajudar a nos reconciliar com os adversários que estão em casa, porque se não fossem adversários, não haveriam rusgas, não é verdade? Porque aonde já impera o amor e a amizade, não tem rusga, só tem alegria, né? Então vamos aqui, olha, rusgas domésticas. De pequena rusga doméstica pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. E aí, né, como a gente viu, as futuras obsessões. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. A gente não gosta de ouvir, né? A gente só quer falar e não quer ouvir o outro, é o nosso orgulho. Auxilia a criança não apenas a sorrir, mas também a se educar. Então, desde pequeno, aquele espírito que a gente recebe como nosso filho, que a gente tem uma preocupação muito grande em vê-la sempre feliz, né? Então, a gente quer ver, a criança tem que ser feliz. E como que uma criança ali que está muito presa ainda, né? Ali nos sentidos, e os sentidos está muito ligado ao que? A materialidade. Então, a criança, ela fica feliz quando ela ganha as coisas, né? Quando faz o que ela quer, aí ela sorri. E então, a gente faz isso daí, só que esquece de educar, de pôr limites, né? Não pode. À luz de um ser espiritual, a gente tem que orientar esse espírito, né? Respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente necessários, né? É o que a gente acabou de ler. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam, né? Então esses senões aqui é sempre aquela condicional, né? Se não fizer isso, se não, né? Se não isso, se não aquilo, senão você vai ver. Sabe essas coisas? Tem que desaparecer isso daí. É incondicional fazer o bem. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Então, tomar cuidado com o tipo de assunto que a gente fica abordando. Se a gente sabe que é um assunto que é vamos dizer, uma nitroglicerina pura, né, como diz, uma coisa que pode explodir, que a gente já sabe para que tocar em alguns assuntos. Vamos evitar conversar algumas coisas que a gente sabe que vai causar discórdia. Tem tantas coisas, né, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Não revivas os mal entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado para que faltas e erros no lar sejam realmente esquecidas. Aprendamos a não gritar e sim conversarmos. Não, aprendamos a não gritar e sim convencermos. E a gente sabe que a gente convence como? Pelo exemplo, né? É o exemplo que arrasta, não é o grito. Não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Então, pequenos conselhos, né? Então, aqui, olha, só voltando, quando a gente fala silenciar sobre questões nevrálgicas, né? Não é que a gente não tem assuntos que não são proibidos falar, não. A gente pode falar, mas não no momento em que a coisa está nevrálgica, né? Que a gente aprenda. Então, se é um assunto que a gente sabe que vai causar polêmica, assuntos, né, que sabe que pode haver discórdias ali, né, naquele momento, é melhor, então, naquele momento, silenciar. E no momento que estivesse assim, que os ânimos estejam mais calmos e tranquilos e que a nossa
a nossa sabedoria íntima que a gente já tem conquistada, né, o nosso grau de maturidade vai nos apontar quando é o momento ideal para trazer aquele assunto de novo, mas de uma maneira calma, né, com debate, deixando que um fale, o outro ouça, depois se coloca também, e cada um coloca isso, porque os assuntos têm que ser debatidos, né? Mas a gente precisa saber que alguns temas mais delicados, eles têm um momento certo ali para evitar brigas, discussões, enfim, né, toda essa situação difícil. Então fica aí esses conselhos do Emmanuel para todos nós, situações que a gente ainda está. Eu achei que nossa, eu fui lendo aqui, fui vendo que eu estou muito longe de um monte deles, mas é a luta, né? Reconhece o verdadeiro cristão pelos esforços que ele faz para se melhorar dia a dia. Então que a gente se debruce nesses pequenos conselhos ali, né, para que a gente vá lutando até que uma hora a gente vá conseguindo mais naturalmente agir de uma maneira mais calma na vida e sem alimentar essas animosidades que a gente vem alimentando de séculos, tá? Agradeço a todos os momentos que ficaram aqui me ouvindo. Tenham todos uma excelente semana. Até a próxima. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ver aqui sobre provas coletivas. Todos nós que estamos encarnados, né, estamos aqui para nossa evolução, nosso desenvolvimento no aspecto intelectual e moral. A cada encarnação evoluímos um pouco. Cada um de nós constrói o seu próprio destino a partir das escolhas e dos conhecimentos e dos interesses que procura desenvolver, né? Conforme as escolhas, traçamos os nossos caminhos que se tornam mais longos ou mais curtos para chegar ao aperfeiçoamento relativo, né? Intelectual e moral. Todos nós, né, temos as nossas boas realizações, porém somos espíritos em evolução e surgem situações que nos levam a novos aprendizados, a novos rumos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os aflitos, no item 8, tem uma mensagem de Lázaro, e no final do texto está escrito: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, neste trecho do Evangelho, vemos que para evoluirmos temos que ter objetivos primordiais, tais como a obediência e a resignação em relação às leis divinas, porque isso nos traz o bem-estar real e não apenas momentâneo. A verdadeira felicidade está no interior de nós e não nas aparências de felicidades. Mais adiante, nesta mensagem de Lázaro, nós lemos: obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Neste parágrafo, o Espírito nos diz que se não nos preocuparmos com a nossa evolução, eles se encarregarão de promover o nosso progresso espiritual. Isto pode ser de que forma, né? Então, uma possibilidade é que eles deixam, né, que façamos o que quisermos para vivenciarmos as consequências de nossas escolhas infelizes. Deus nos criou e nos auxilia
em nossa evolução através de outros espíritos mais evoluídos que nos acompanham, nos auxiliam, nos orientam. Mas, se não queremos ouvi-los, aguardarão o momento que o chamarmos sinceramente, e até que isso aconteça, podemos ter criado provas desnecessárias. E dentre as provas que podemos criar, há aquelas que são denominadas de provas coletivas. E existem também, né, as provas individuais, aquelas que nós criamos para nós e não prejudicamos a nós mesmos, mas existem aquelas que nós prejudicamos uma coletividade, um grupo de pessoas. Vamos ver um pouco sobre isso no texto do livro Obras Póstumas, escrita por Allan Kardec, e o capítulo é Questões e Problemas, e o título desse texto é As Expiações Coletivas. Então, existe a questão. O Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente, ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos. Às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Então agora vem a resposta a essa pergunta. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do da família, para o de todo o conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. Outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Podem aplicar-se, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. Há as faltas do indivíduo, as da família, as da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei. O algoz, relativamente à sua vítima, quer indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quer vivendo em contato com ela numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado. O mesmo sucede quando se trata de crimes cometidos solidariamente por um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. 3 caracteres há em todo o homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, o de membro da família e, finalmente, o de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso, ou virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão, e reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência vêm a estar reunidos por uma tarefa comum já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitaram. Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado, porque não haveria de ser assim com relação às provas coletivas? Dizeis que os infortúnios de ordem geral alcançam assim o inocente como o culpado, mas não sabeis que o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem? Quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que o mereceu.
Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta da expiação das outras, pois que toda dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das da vida pública. Um que é excelente cidadão pode ser péssimo pai de família. Outro, que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. Essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de talião, ou para terem ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora maltrataram. Assim, o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não o é apenas para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reúnem e reunirão para subir juntas a escala do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Então, vemos nessa resposta esclarecimentos bem significativos. Nós, enquanto ser individual, temos certos pensamentos e atitudes, mas já como membro de uma família, temos outros comportamentos e pensamentos, e como cidadão, ainda desempenhamos outro papel na sociedade. E as dificuldades de desenvolvimentos pessoais, né, serão reparados individualmente. Mas, como cidadãos, responderemos por erros cometidos em sociedade, participando de provas coletivas. Sendo assim, cada povo tem suas sabedorias e suas necessidades de aprendizado. Cada família tem seus aspectos positivos e tem suas necessidades evolutivas que são resgatadas conjuntamente. As provas individuais têm características e trazem aprendizados individuais. Já as provas em grupo estão relacionadas à ação em conjunto. Não é difícil de entender isso, pois, em grupo, há influência de uns para com os outros. E isso facilita manifestar certas fraquezas morais ou dificultar as suas manifestações conforme o grupo age, ou o grupo do qual se participa, né? E pensa, conforme o grupo pensa e age coletivamente. Nós temos que aprender a respeitar, a conviver conosco mesmo, com a nossa família, com a sociedade e com a sociedade da qual participamos. Nós, como indivíduos, como participantes de uma família, de uma sociedade, nós podemos estar colaborando com o progresso nesses três aspectos, ou não, né? Ou participamos melhor, colaborando melhor com uma dessas questões da sociedade, da nossa vida, e em outros aspectos estamos às vezes até prejudicando. Por exemplo, convivemos bem com os grupos da sociedade, mas não convivemos bem com a família. Então, nós temos que aprender tudo isso, né? Todos esses aspectos, aprender a viver bem com todos. Então, eu li e comentei a resposta que foi dada à pergunta. Agora tem uma nota, um tanto quanto longa, que é sobre essa questão, né? E a resposta. E eu vou ler um trecho dela, porque ela é muito longa. Então, a leitura da Obras Póstumas anota: conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos, esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância.
A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas, da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Então, vemos aqui neste parágrafo que temos responsabilidade de nós para conosco, também temos responsabilidade no convívio da sociedade. Criamos ou podemos criar as provas denominadas coletivas como consequência do convívio social e do convívio com a família. Continuando a leitura. Assim, muitas vezes, um indivíduo renasce na mesma família ou, pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados, para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. Então vemos que, portanto, na busca pelo aperfeiçoamento, várias pessoas podem vir juntas em várias encarnações numa mesma família. O exemplo que ocorre na família também ocorre em relação a uma nação. Pode-se reencarnar no mesmo país para fortalecer laços culturais, auxiliar no desenvolvimento da nação com seu trabalho. Se não foi possível auxiliar no progresso da sociedade em que vive, pode reencarnar novamente para se melhorar, respeitar e evoluir junto ao povo desta ou daquela nação. Continuando a leitura. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. Os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos. São os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada, onde uns espiam na humilhação o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores. Quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias em nenhuma conta eram tidas, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando se pensa em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Então, aqui nos é dado como exemplo o povo francês, mas cada povo tem suas características positivas e as suas dificuldades que expiam coletivamente. O Brasil também tem as suas provações, as suas missões, estaremos cumprindo. Então, um papel importante do nosso país é a religiosidade, né? Mas, agora continuando a leitura, mas dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal, na erraticidade refletem, tomam novas resoluções e quando voltam fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque, dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição e de cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína. Uma raça se esforça para aniquilar outra raça. Essa a razão por que há famílias, povos e raças
sobre as quais desce a pena de talião. Então vemos como são criadas as provas coletivas. As dificuldades morais propiciam certamente essas provas, não é? Bom, precisamos encerrar por aqui, né? É assim, nós passaremos pelas nossas provas conforme os nossos deméritos. Mas como Deus é justo e misericordioso, somente passaremos pelas nossas provas quando estivermos preparados para passar por elas e ainda podemos amenizá-las procurando praticar o bem pelo bem, sem olhar a quem, auxiliar sem esperar nada em troca. Finalizando estas reflexões de hoje, que possamos cada vez mais estarmos renovando nossos pensamentos, nossos sentimentos e buscando nos unirmos mais na busca, né, pela nossa evolução dentro da lei do amor. Obrigada e boa noite a todos. Boa semana.